Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Tijolo a Tijolo. Neste espaço discutimos empreendedorismo, ideias inovadoras e, olha, pessoas que conquistaram sucesso tijolo a tijolo. Antes de anunciar o meu convidado de hoje, vindo diretamente dos Estados Unidos, na Flórida, já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, me ajuda que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Sem mais delongas, meu nome é Gisele Marques e hoje vamos falar sobre dolarizar e proteger o seu patrimônio. Sabe aqui, ó, colocar dinheiro em cada caixinha diferente? Estou aqui com o Glauco Pottini. Seja muito bem-vindo. Muito bom falar com você, te reencontrar aqui. Um grande prazer falar para você e para o seu público nessa tarde super agradável. Espero que a gente possa, dentro dessa conversa, desse bate-papo que a gente vai ter, tentar trazer um pouco mais de informação para falar de um local que é muito conhecido dos brasileiros, né? A Flórida. Eu falo que a Flórida é o melhor lugar do Brasil para viver e investir. Um local muito familiar a todos e espero que, de alguma maneira, a gente possa trazer para o teu público conteúdo, informação e que todos possam sair daqui com um pouco mais de conhecimento. Sensacional. E olha, Glauco, como eu, é publicitário, então nós transitávamos aí nessa área da publicidade, nessa loucura que é a agência de publicidade. Ele era proprietário de uma agência e a minha primeira pergunta é exatamente sobre isso. Por que dessa sua mudança? Como é que foi esse insight seu de sair de publicitário para a carreira do mercado imobiliário e lá na Flórida? É verdade. Na verdade, quando em 2007, mais ou menos para 2008, eu pensei num ciclo de meus filhos passarem uma temporada lá fora para se familiarizar um pouco mais com o inglês. Já estavam na escola americana. Aqui a gente, infelizmente, já passava por um ciclo de um pouco de violência, de insegurança, e a ideia foi passar um ano para que eles estudassem e se aprimorassem no inglês e depois voltassem para o Brasil. E a gente pensava naquela época na possibilidade de sair do Rio de Janeiro. É um local que nós já conhecíamos e ali no início de 2008 a gente resolveu partir para essa empreitada e no início era um projeto que duraria um ano e desse um ano, depois desse ciclo, se renovou por mais 2 anos. Em dado momento ninguém mais quis voltar. Eu ainda continuava aqui tocando a agência. Fiquei ainda durante 5 anos e meio nessa ponte aérea. E em dado momento, eu entendi que, na verdade, o único que estava sobrando nessa história era eu e resolvi pegar o avião e ir embora para os Estados Unidos. E ali, aproximadamente em 2015, eu e meu sócio, Leonardo Martins, entramos nesse segmento de mercado imobiliário, mas por um outro viés. Se você vai lembrar bem, naquele ciclo estava nascendo de maneira assim, explosiva no mundo a questão dos coworking space. Né, os espaços compartilhados, o WeWork, que é a grande referência, estava ali dando a sua largada e a gente resolveu empreender nesse segmento do mercado imobiliário com um coworking em Orlando e um coworking em Miami. Dada essa experiência, a gente viu que no ciclo da reeleição ali em 2015 da Dilma, muitos brasileiros tomaram a posição de uma nova empreitada de sair do Brasil. Brasileiros de bom nível que estavam indo por escolha, por uma mudança de vida, e a gente começou a perceber que empresas americanas, grandes incorporadoras, estavam vindo para o Brasil e para o mundo inteiro fazer roadshow, para poder falar de oportunidades de investimento nos Estados Unidos, lastreado no mercado imobiliário. Provavelmente você, por diversas vezes, foi convidado e participou, e muitas pessoas do seu público também, de manhã e tarde no hotel, apresentação de oportunidades de investimento através de algumas incorporadoras. E vendo toda essa movimentação, na época da agência, a gente também tinha uma unidade imobiliária, né, que a gente entendia um pouco desse modelo mental do brasileiro de investir. A gente falou, puta, esse formato funciona. Só que dentro de um outro contexto. A gente não acreditava que você ia num evento, chegava de noite em casa e falava pro seu marido, olha, você não sabe da maior, fui num evento hoje de tarde, voltei, comprei um imóvel nos Estados Unidos. Né? A gente acreditava que essa jornada ela era muito longa para que isso acontecesse. Na ideia de ser disruptivo e de alguma maneira entregar algo diferente, nós decidimos fazer uma versão, uma outra modelagem, passando mais relevância, mais segurança e tentando criar uma jornada com reputação. E aí, em agosto de 2017, a gente fez esse modelo disruptivo, trazendo grandes construtoras americanas, mas para passar um mês no Brasil. Então, a ideia era estar no espaço durante um ciclo para que a gente pudesse fazer atendimentos consultivos. Não com a ideia de ser um stand imobiliário, mas de poder você chegar, olhar, entender, marcar uma reunião, vir com a sua família, para que você buscasse informação para enriquecer a sua tomada de decisão.
E nessa história aqui que eu te falei, nesse pequeno resumo de 2 minutos, em 8 anos é o que a gente vem tentando construir aqui no Brasil. E qual foi a sua ideia, assim? Por que dessa ideia de montar uma loja num shopping para você fazer essa divulgação desses imóveis lá fora? Como é que foi isso? A gente acredita nesse corpo a corpo. Claro, a tecnologia facilita, inclusive, a gente está aqui agora, eu como convidado, eu quero te agradecer demais esse convite em nome do The Florida Lounge para poder propagar as informações para todo o seu público, né? Então, a gente está aqui fazendo esse bate-papo e muitas pessoas vão ter acesso a essa informação. Mas a gente acredita que no final do dia, o corpo a corpo ainda é importante. Então, você imagina, você vai num evento, vê uma palestra, no final ali você vai ser abordada por alguns profissionais, aquilo vai gerar uma base e dali vão começar a fazer contatos com você e a coisa pode engajar ou não. Outra coisa é, a gente bate um papo, você acha que faz sentido, talvez não esteja na sua lista de prioridades, mas não obrigatoriamente ali no topo da lista, mas a gente começa a se relacionar. Então, de novo, como eu não preciso vender a ideia, ninguém na nossa empresa, de uma compra, de uma aquisição imobiliária, que vai valer muito mais a jornada. É você chegar, visitar nossa loja, ter contato com algum especialista da nossa equipe, entender que, sendo aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, você vai estar sendo cuidada, né, juntamente com a sua família. Muitas vezes a primeira demanda não vem com a questão de uma aquisição imobiliária. Eu quero abrir uma empresa para começar a fazer uma transição financeira, mas você precisa entender como é que você faz uma remessa desse dinheiro. Como é que você abre uma conta num banco. Então, você acaba sendo um concierge internacional. Exatamente. A nossa proposta é essa, ser um concierge fazendo essa conexão entre o Brasil e os Estados Unidos, especificamente na Flórida, sendo atendida pelo nosso time aqui no Brasil, terminando com a nossa empresa, né? A nossa empresa é uma empresa americana de investimentos imobiliários. Nós somos debaixo desse grupo. Nós temos uma imobiliária, que é o The Florida Lounge, nós temos uma empresa que cuida da parte da gestão do patrimônio, quando esse cliente compra uma propriedade, seja ela residencial, seja ela de temporada ou seja ela comercial, mas ele vai continuar aqui no Brasil. Se ela for de temporada, inclusive, de vez em quando ele vai lá se divertir com a propriedade dele, mas a gente faz uma gestão imobiliária. Temos uma empresa que cuida da parte de projetos e decoração, principalmente quando a casa é de temporada, né? Porque a casa é um negócio, então ele precisa tê-la decorada, toda ambientada para poder receber os hóspedes dele. E nós temos uma construtora, que é a grande novidade. Nós vamos completar daqui a pouco 2 anos, que montamos uma construtora depois de aprender um pouco dessa dinâmica nesses últimos 8 anos. Então, tem várias modalidades de investimento dentro da sua operação. Isso. Hoje, o investidor procura mais o quê? Qual é o público-alvo assim, de procura dentro da sua operação? A gente já tem um pouco de diversificação, Gisele, porque existem muitas famílias brasileiras que estão fazendo a transição de vida, né? Então, estão programando e, às vezes, a jornada começa quando você está olhando com a sua família, com a questão, por exemplo, imigratória. Eu falo, puta, como é que eu mudo meu status migratório? A gente já esteve conversando um pouco sobre isso. Com certeza. E existem várias possibilidades. Existem os principais vistos, na verdade, que são, a gente chama sempre dos vistos que estão em evidência, mas a gente está falando de mais de 100 possibilidades de visto. E a nossa relação muitas vezes conversa dessa maneira. Olha, eu queria entender um pouco dentro da minha expertise, eu sou um empresário, eu sou um executivo, ou eu tenho uma cidadania de um outro país. Como é que vocês podem me ajudar com essa informação? Então, a gente tem ali uma atmosfera de parceiros e fornecedores especializados em cada uma dessas áreas. Então, se a demanda, por exemplo, é a questão migratória, a compra, ele quer fazer uma transição de vida. Mas como é que ele vai fazer uma transição de vida se ele não entender as possibilidades migratórias dele? Não adianta simplesmente comprar uma propriedade agora, se ele não resolver outras questões. É uma questão delicada e que a gente vê de maneira muito recorrente, cada vez mais famílias imigrando para os Estados Unidos. E a gente tenta colaborar de alguma maneira. Então, esse eu chamo de avatar. Esse é um perfil. E a gente tem, de forma recorrente, os investidores. Você falou na abertura, e você já deu um gancho, quer dizer, tudo que a gente vai conversar aqui, você já colocou na abertura, mas hoje as famílias brasileiras, os empresários brasileiros, as empresárias brasileiras, estão buscando a proteção patrimonial. Explica um pouquinho aqui para o nosso público o que seria essa proteção patrimonial. Olha, é você dolarizar. De alguma maneira, a gente não conversa nunca, fala, pegue todos os ovos e transfira eles, né? E faz muito parte do trabalho empresarial que você também faz na gestão desses seus clientes. Mas diversificar o portfólio, né? Desde que o mundo é mundo, ou desde que a gente se conhece,
aqui como empresários ou como pessoas empreendedoras, a gente sabe que o dólar é o dólar no final do dia. Muitas pessoas falam o seguinte, não, porque a gente está com problema, porque o dólar... Não, o dólar vai bem, obrigado. A gente tem uma moeda que é um grande desafio. Eu continuo, juntamente com a nossa equipe, acreditando muito no fato que nossos clientes são empresários, são pessoas bem-sucedidas, muitas delas construíram, às vezes, largaram do nada, né, como você diz, tijolo a tijolo. Sabem fazer o dinheiro, mas não sabem como protegê-lo. Ou talvez o Brasil hoje não seja o melhor local para proteger. Todos eles são especializados em ganhar dinheiro no Brasil. Mas não obrigatoriamente o Brasil hoje seja o melhor lugar para proteger todo esse portfólio de investimentos. E aí a jornada começa muitas vezes botando um pequeno pedaço, vivendo essa experiência. No final do dia, você lida muito com o mercado imobiliário, sabe disso. É o único investimento que você tem a propriedade, que ninguém te toma e que o principal você nunca vai perder. Que é o tijolo. É o tijolo. Entrar no chão e, com isso, agregado ao dólar, que no final do dia, na linha do tempo, eu estava fazendo essa semana um estudo, conversando com um cliente, hoje nós estamos no dia 27. No dia 27. Quem, no dia 27 do ano passado, você pode fazer essa conta de fevereiro, ou pode conversar com o seu consultor e gestor de investimentos. Migrou, não importa a quantia, mas só transferiu essa moeda para o dólar, valorizou 21,87% em relação ao dia de hoje. Ele não fez investimento nenhum, ele só transformou em dólar. Só isso foi suficiente para que ele tivesse, além de proteger esse pedaço do investimento dele, tivesse tido uma rentabilidade de 21,87%. Não, uma rentabilidade e também uma rentabilidade sobre o imóvel dele, né? Então, se ele só transferiu o dinheiro, ele já ganhou isso. Uhum. Se a gente estiver falando do imóvel, ele ganhou... Na valorização do imóvel também, né? Exatamente. Ele ganhou no equity do imóvel, como ele ganhou também no ROI se esse imóvel tivesse sido alugado. Então, a gente está falando aí no somatório, numa questão conservadora, ele pode ter se atribuído aí de mais de 30% de resultado, somando esses 3 fatores. E uma pergunta, quais são os tipos de propriedade? Uhum. Porque, por exemplo, eu quero hoje me mudar para os Estados Unidos, quero morar lá. Vambora. De que forma eu posso escolher? Como é que é feito isso? Eu gostei daquela casa. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, explica um pouquinho aqui para o público. Bom, vamos lá. Para quem está querendo morar, o primeiro caminho é aonde você quer que seu filho estude. Nos Estados Unidos, você escolhe aonde você vai morar. Vamos falar especificamente. Meu sócio tem uma frase que é muito boa. Vou falar de Orlando, que é a cidade que eu vivo há 16 anos. Ele fala que Orlando é uma cidade feliz. As pessoas vão lá para colecionar bons momentos, boas experiências de vida e boas memórias. E falando de Orlando especificamente, que é uma cidade de família, que tem uma aderência muito grande, ao público brasileiro. Pelo clima, né? Exatamente. Mais de 300 dias de sol por ano. A questão da transição do idioma, uma cidade que tem uma vocação e uma cultura para receber pessoas do mundo inteiro. Então, isso ajuda muito na transição das famílias e que tem muitas famílias brasileiras vivendo hoje. Você vai escolher o lugar que você quer morar em função da escola que você quer dar para o seu filho. A qualidade da escola, da infraestrutura, da graduação do ensino. Então, esse é o primeiro ponto. E você ir para uma cidade que você não está provocando uma revolução na sua família, porque no minuto seguinte você escolheu a propriedade, escolheu a escola, aí você vai escolher onde você vai morar. E aí você também precisa entender todo aquele ecossistema. A gente está aqui gravando esse podcast, a gente está na Barra, mas as pessoas entendem, por exemplo, a sua vida. Você sabe onde você tem que ir quando você tem que levar um filho ao médico, a um pediatra, a uma atividade física, no relacionamento social de vocês, quando você e seu marido resolvem sair. Então, tudo isso faz parte, mas a largada é a questão de onde você quer que seu filho estude. Esse é o primeiro passo. E aí a gente facilita, de novo, a ideia de reduzir as dores dessa transição. A ideia é fazer isso sem que você esteja nos Estados Unidos, indo por tentativa e erro. Tentar reduzir principalmente os nãos, porque os sims a gente já sabe, eles são legais. Então, por exemplo, você vai estar com a sua família, você vai numa reunião na nossa loja, a gente vai dar essa consultoria
Já faço você já pega um briefing ali, já faz uma anamnese do que qual é o meu estilo de vida, como é que são os meus filhos, qual a idade dos meus filhos, quanto que eu tenho de budget para gastar num investimento. Se a sua ideia é comprar algo financiado, algo à vista, porque também é um tema que é importante, né? Muitas vezes, nessa transição, você fala, pô, tudo bem, mas eu já entendi o local que eu quero morar, eu tenho amigos que já vivem lá, ou eu vou seguir esse tipo de orientação que vocês estão me falando, faz todo sentido, e agora vamos para o segundo passo. Eu quero comprar uma propriedade, mas lembra, como investidor internacional, porque você ainda é um investidor, talvez você tenha que fazer nessa transição para fazer a proteção e a blindagem, e aí é o trabalho da gente, né, de acompanhar toda essa jornada para que você abra uma empresa, porque numa questão sucessória, isso te protege, o imóvel estar debaixo da empresa, apesar do financiamento ser feito no nome da pessoa física. E aí, por trás disso, nós temos os lenders, que são as pessoas que cuidam do processo de financiamento, tudo gerido e acompanhado pela nossa empresa. Então, o cliente diz, agora você comprou uma casa, fizemos o trabalho da corretagem. Não, o trabalho da gente não é a corretagem, por si só. É todo esse concierge, como você disse, que vem por trás. É cuidar do cliente com tapete vermelho e luva branca. A diferença é que esse tapete começa aqui e termina lá. E a luva branca também. E seja aqui ou seja lá, a pessoa vai estar assistida. E dentro desses residenciais, quais são os queridinhos assim dos brasileiros? Os queridinhos dos brasileiros são o Windermere, o Wintergarden, né? E também ali Dr. Phillips, para alguns que gostam de uma questão um pouco mais urbana, e Lake Nona. Eu entendo que hoje são os 4 principais bairros de Orlando em que as pessoas buscam, esses brasileiros, mas o Windermere e o Wintergarden, para mim, são 2 campeões de audiência. Eu posso dizer que 7 em 10 clientes nossos hoje, quando estão olhando para essa transição, e acontece um negócio engraçado, às vezes a pessoa se encanta, ela gosta tanto da região, que ela está no processo dela, migratório correndo, claro, a transição de vida também, você não é num 2, 3 já que você muda com a sua família, mas elas já começam investindo, e isso é um ponto importante. Muitos hoje já adquirem a propriedade que querem viver numa dessas regiões, antecipadamente, porque elas sabem que existe uma valorização imobiliária para que no período de 1 ano, de 2 anos, essas propriedades sejam alugadas enquanto elas estão terminando de resolver a transição de vida daqui para os Estados Unidos. Mas eu diria que hoje o Wintergarden e o Windermere são as 2 áreas com maior busca desse público que a gente se relaciona. Qual o diferencial que tem essas áreas e pela busca dos brasileiros? São os condomínios? É a estrutura do condomínio? Tem um pouco mais do que isso. Eu acho que, assim, todos eles têm boa estrutura, é o que eu entendo. São propriedades invariavelmente novas. Então, são condomínios que, pela localização, e quando a gente fala localização, são próximos de Orlando, mas, ao mesmo tempo, você tem um pouco mais de vida tranquila em relação àquele lado de Orlando que é somente o turístico, mas você está próximo. Orlando, a gente fala que a gente está sempre a 30 minutos de qualquer lugar, né? Você está menos de 30 minutos dos locais mais badalados, olhando para o foco turístico, né? São 2 localidades que são muito próximas da Disney. Então, eu brinco de dizer que dependendo de onde você mora, você vai ver os fogos ou da frente da sua casa ou na sua varanda, na parte de trás. Né? E todo dia é ano novo, porque todo dia tem queima de fogos. Seja do Epcot Center ou seja da Disney, você tem fogos todo dia. E nesses 2 bairros, você vai estar vendo da sua varanda da frente ou atrás, você vai estar vendo os fogos da Disney. Então, você é vizinho da Disney, num outro eixo, tem seu eixo turístico, fica entre 15 e 20 minutos, condomínios novos, excelentes escolas, né? Porque em bairros residenciais, e isso é uma informação importante, e ela é simples e muito fácil de entender, metade do seu IPTU, ou quase metade, aproximadamente 47%, ele vai para a educação. Então, onde você tem os melhores condomínios, com as melhores propriedades, você tem a melhor arrecadação. Quando quase metade disso é revertido para a educação, não somente escola, mas educação, quando eu falo de maneira ampla e restrita, professores, né, e escolas gratuitas, né? Escolas públicas, né? Escolas públicas. Eu falo que, assim, a gente tem uma questão aqui no Brasil, a gente fala, não, porque vai para a escola pública que é de graça. Não, a gente está pagando. A diferença é que lá você vê a aplicação, na verdade, né, de tudo que está sendo, de tudo que você está pagando, cada centavo. Tanto que toda vez que eles colocam uma escola nova, eles colocam lá uma placa na porta da escola, dizendo que metade de cada centavo que você investe, que você paga, investido em educação.
Olha, legal, né? E, de novo, uma solução simples, né? Seria o óbvio, deveria ser o óbvio. Mas é por isso que essas pessoas escolhem. E aí vem outra coisa. Hoje, nessas duas regiões principalmente, você tem uma grande comunidade brasileira, de bom nível, de bom padrão, que foram por escolha para os Estados Unidos. Isso também facilita bastante. Lembra na questão da transição? Uhum. Né? Não é de uma hora para você vai para um local americano, viver uma cultura americana, mas ao mesmo tempo você não se sente tão apartado. Então, você vai ter contato com algumas famílias brasileiras, provavelmente numa conversa, você vai saber, puta, mas eu sou amigo de fulano de tal. Ah, você também conhece? Pô, me relacionava com fulano no Brasil. E ali na proximidade, né? A gente está agora, essa época do ano, por um curto período, a gente tem 2 horas de diferença em relação ao fuso horário, mas a maior parte do ano, somente 1 hora. A proximidade, no final do dia de hoje, se a gente quiser tomar um café amanhã de manhã em Orlando, a gente sabe que vai para o aeroporto. Né? Rapidamente a gente se encontra lá e compra uma casa que tenha pelo menos garagem e mais um quarto, porque os seus amigos e a sua família vão querer ir para lá toda hora. Se você morar em Ohio, ninguém vai querer ir na sua casa. Se você for morar no Alabama, no Tennessee, mas tenha mais um quarto para receber os seus hóspedes, seus amigos, seus familiares, e a garagem para poder receber as caixas, as encomendas que as pessoas vão mandando, né? E me fala uma coisa, esses 4 condomínios são mais, eles são residenciais. Eu não posso colocar ele como Airbnb, eu não posso fazer locação de curta temporada. Não, isso é bem separado. Eu posso, nesses condomínios, eu posso fazer uma locação para uma outra pessoa, mas tem que ser com um período maior. É um período maior, normalmente 1 ano. Alguns condomínios permitem um período de 7 meses. Porque quem mora numa área... Explica um pouco essa diferença desse investimento. Por exemplo, esse investimento seria um investimento para moradia, para estar uma mudança de vida, uma mudança de história mesmo, né? Então, não seria para investir. Ou seria para investir e deixar lá como uma casa de praia, como se fosse uma casa de praia. Ou para ficar fechado, para quando você vai. Vou explicar um pouco dessa separação. Nos condomínios, nas regiões em que você tem condomínios residenciais, vamos falar especificamente do Intergarden, do Windermere, ou de Lake Nona, que hoje é uma área muito procurada, ou Dr. Phillips, que é uma região um pouco mais antiga, mas também muito procurada por brasileiros. Nessas áreas residenciais, não é permitido condomínios de temporada. Por quê? Porque, imagina, você não quer estar chegando em casa hoje à noite, depois de um dia de trabalho, a gente é para entrar aí no final de semana e quer se deparar com uma família de turistas chegando e se hospedando, e você quer dormir às 10 e às 10 eles estão começando uma festa. Você não quer ter um vizinho novo a cada semana. Então, a regulamentação do condomínio, que lá eles chamam de HOA, né, que é o referente ao nosso condomínio aqui no Brasil, não permite. Então, o condado não permite que em áreas residenciais específicas você tenha condomínios de temporada. Então, você pode ter um imóvel, sim, que ele pode ser o da sua moradia nessa transição, ou que ele fica fechado enquanto você está nessa mudança, ou que você vira e fala, não, vou fazer um investimento, mas eu quero diversificar aqui meu portfólio. Nós temos muitos clientes que hoje têm um mix entre imóveis residenciais e imóveis de temporada, porque ele é mais conservador no produto residencial, porque ele sabe que ele vai alugar por 7 meses, ou ele vai alugar por 1 ano para uma família, seja ela uma família americana, uma família em transição também para os Estados Unidos, e ele vai ter aquele valor estabelecido de aluguel. A nossa empresa administra o seu imóvel, então a gente acompanha você na jornada da aquisição do imóvel. Depois a gente faz a gestão desse seu imóvel. 360 de 360 total. A gente chama de One Stop Shop. Você para e faz tudo com a gente. Essa é a proposta. E no final, você fala, olha só, eu sou um investidor mais conservador. Então, eu prefiro ter a certeza que todo mês eu vou receber aquele determinado valor. Então, eu prefiro um aluguel residencial, que eu não quero ter surpresas. Esse é o perfil do investidor conservador. Agora, vamos para o outro lado, que são os imóveis de temporada. Orlando, de novo, é uma cidade com muitas peculiaridades. E é o único lugar no mundo que você tem duas regiões, em Kissimmee e em Davenport, né, em que os condados permitem que você tenha condomínios de temporada. Então, Orlando, eu falo que a cada esquina, né, nessas 2 regiões, você encontra um clube médio. E que foram montados no passado, como a gente tinha a questão da casa de praia e da casa de campo, para poder atender esse americano que morava no norte,
ou para o canadense, que vinha fugindo do frio, né, para passar ali 3, 4 meses. O pessoal diz, os americanos falam que a Flórida é meio que o quintal do americano, né, dos aposentados americanos que vinham em busca do calor e tudo mais. Alguns que gostam dessa vida mais outdoor, gostam muito do golfe. E esse mercado foi ganhando um impulso muito grande com a internet e depois com os marketplaces, né, com os Airbnbs da vida, com os bookings. Isso explodiu no mundo inteiro. Em Orlando, isso acontece de uma forma diferente. Em Orlando, você tem super condomínios, com grandes áreas de lazer, com clubhouses, com áreas de convenções, alguns deles, em que você tem tudo que você possa imaginar de entretenimento e lazer, e que virou um grande local de investimentos para americanos e para estrangeiros. Os brasileiros são apaixonados por esses condomínios. Quais são? A gente hoje fala dos Os principais. preferidinhos. Os queridinhos são o Solara? Story Lake, o Solara, Eu adorei Solara. então, o Windsor Island, o Windsor Cay. Aí agora tem um produto novo chamado Paradiso Grande. Então, todos esses produtos são muito familiares aos brasileiros e, por características, eles estão nessas duas regiões porque elas são as regiões próximas aos parques. E são todos de temporada, esses que Todos você me de falou. temporada. Esse temporada ele também pode fazer Airbnb? Esse Ou temporada, pode fazer Airbnb pode direto. fazer. O cliente pode administrar, mas a maior parte das vezes nós administramos. Hoje nós administramos um pouco mais de 150 casas de temporada. E parte de quanto, assim, o investimento? A gente está falando de investimentos que vão de 450 mil a 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares. É o céu ao limite. Uhum. Mas todas as casas modernas, todas com piscina. Todas novas? Todas novas. Também trabalhamos com revendas, para alguns clientes já querem pegar um produto pronto e já rodando, mas muitas propriedades novas. Nós representamos as principais incorporadoras americanas que atuam nesse mercado, nesse segmento. Orlando hoje tem um inventário muito grande de novas propriedades, mas o principal, tem sempre, não a justificativa de por que investir hoje, mas olhando para frente, a gente tem agora aí no dia 22 de maio, então estão todos convidados para o novo lançamento o lançamento do novo parque da Universal chamado Epic, no dia 22 de maio, que vai ser aí a grande coqueluche dos próximos anos. Vai revolucionar, né? Você já viu os vídeos? É um negócio de louco, né? Maravilhoso, Não, ali é um terreno de construção, muita construção. É muito disruptivo. Uma coisa incrível. Eles estão fazendo um parque com mais de 50 atrações. Dizem que você vai precisar de quase uma semana para conhecer o parque inteiro. Para conhecer, né? Vai ser uma loucura esse parque. Mas tem uma coisa legal com isso, né? Porque aí a hora o centro de convenção também, não é? Centro de convenção, com um hotel gigantesco. E o centro de convenções está sendo, que fica ali próximo, né? Porque esse parque, ele fica próximo da International Drive, naquela região ali da International Drive. O centro de convenções também está abrindo uma nova fase, está sendo expandido. E por que você acha e fala tanto que o melhor é investir na Flórida e em Orlando? Por que você massifica tanto isso? Olha, você traz isso para você ou é porque você tem visão ali de ser realmente um local que atrai muitos turistas, que está o tempo inteiro, como se fosse São Paulo? São Paulo é o polo onde tem todas as convenções. Então, o que você coloca ali para alugar é alugar o ano inteiro. Então, você faz esse comparativo? Eu faço assim, Orlando, quando a gente pega em perspectiva para poder olhar, é uma cidade que tem a grande Orlando, né, aproximadamente 2 milhões e 400 mil habitantes. A gente está falando de uma cidade que recebe 73 milhões de turistas por ano. E eu estou falando da grande Orlando, porque se eu for concentrar aqui em Orlando mesmo, a gente tem uma população um pouco maior que 650 mil habitantes. Então você imagina o seguinte, a vocação desse lugar que foi criado há pouco mais de 50 anos, Orlando seria mais uma cidade do interior dos Estados Unidos, Gisele. Para pensar. Se não tivesse a questão visionária do Walt Disney, aliás, o Walt Disney talvez seja um grande exemplo da história de construir algo tijolo a tijolo. Com certeza, ele é. Né? E que é inspirador para nós e para muitas pessoas, da questão de que tudo é possível. Olhar no mapa e falar, vai ser aqui. E construir o que ele fez, mesmo sem não ter tido a chance de ver a realização repleta da sua obra, né? Só que a hora que é universal, por exemplo, no meio de uma loucura como essa, de uma cidade que já tem essa vocação e recebe tanta gente, resolve inaugurar mais um parque, um formato completamente novo. Ela faz com que a Disney, no minuto seguinte, tenha um efeito rebote, né? Fala, olha, a gente vai ter que tomar uma posição.
a Disney assume um compromisso, ela é o maior empregador do estado da Flórida. Ela fala, olha só, a gente vai agora para um outro formato e a gente também assume aqui um novo compromisso de investimento na casa de alguns bilhões de dólares e assume um compromisso com o estado da Flórida de reformulação de parques, a construção de um parque novo e reformulação dos resorts. Então, a gente olha em perspectiva e fala, puta, a gente tem mais 15, 20 anos de longevidade. Porque enquanto a gente está aqui batendo esse papo, eles estão trabalhando para fazer essa indústria continuar virtuosa. Então, para quem quer investir no imóvel de temporada, para quem quer investir no imóvel residencial, vocês podem ter certeza, Orlando vai continuar oferecendo uma ótima performance de investimento. E se você pensa também em fazer essa transição de vida, pode fazer de forma tranquila. E volto a repetir, no meu ponto, né? Lá é o melhor lugar do Brasil para viver e para investir. Agora, todo investidor, ele quer saber de uma coisa, rentabilidade. Esse é um ponto bom. Como é que você fala sobre rentabilidade com o teu investidor? Ele chega à sua loja e fala, olha assim, tá bom, tá tudo muito bonito, mas eu quero saber o seguinte, vamos falar de números. Falar de números. Como é que é a rentabilidade desse produto? O melhor que o mercado americano empresta para a gente é a questão de olhar a série histórica. Nunca olhar de maneira pontual. E isolando a pandemia, nos últimos 20 anos, o resultado da Flórida, inclusive de escola da maior parte dos estados americanos, tanto a Flórida quanto o Texas, exatamente por essa busca e por essa questão de ter uma virtude que independe também de outros cenários econômicos, no caso da Flórida, a gente teve um crescimento médio nos últimos 20 anos no mercado imobiliário na faixa de 7,2% a 7,5% ao ano. Isolando os 2 anos de pandemia, porque acho que assim, seja em Orlando, seja no Rio de Janeiro ou em Londres, né, tudo descolou acima de 2 dígitos. Então, a gente sempre analisando a série histórica, vê que o cenário continua virtuoso. A Flórida recebe, em média, 1.000 novas famílias por dia, no movimento migratório, e Orlando recebe, em média, 900 novas famílias por semana. Então, assim, olhando para essa perspectiva, buscando o quê? Qualidade de vida, né? Empregabilidade, então disponibilidade de emprego, e sem entrar aqui em nenhum viés político, mas, assim, é um estado historicamente republicano, que tem uma política de incentivos para residentes e para americanos, seja para aquisição da sua primeira propriedade, pouca interferência para que as empresas possam empreender e com isso gerar uma cadeia também em que você expande não só para quem é um empresário, para quem é um empreendedor, mas para quem também está fazendo uma transição, buscando uma área de trabalho. Então, tudo isso torna, na minha opinião, a Flórida, especificamente o Central Flórida, como uma região muito próspera. Muito rentável. E como é que é essa jornada de compra? Dá um passo a passo aqui para uma pessoa que realmente, assim, não entende nada. Como é que é essa jornada? É de trás para frente? Primeiro eu aprovo um financiamento, primeiro eu abro uma empresa, é fácil abrir empresa, tem que ter um contador. Como é que é? Conta um pouquinho, esmiuça um pouquinho aí essa jornada. Vou te contar de uma forma bem leve. Quando a gente fala, às vezes, isso para os clientes, eles não acreditam. Mas eu posso afirmar para você que é mais fácil você adquirir um imóvel nos Estados Unidos, mesmo que financiado, essa jornada vai ser mais simples e mais leve do que se você estiver adquirindo esse imóvel aqui no Brasil, com um banco que você se relaciona empresarialmente ou na sua pessoa física. Pode ter certeza. Porque assim, vamos lá. Primeiro, vamos dizer que a gente fez uma reunião, estabelecemos aqui nessa lista de prioridades ou de fatores inegociáveis, qual a região que você quer comprar esse imóvel, o budget e em que intervalo de tempo você quer que isso aconteça. No minuto seguinte, a gente vai cuidar. Tem coisas que acontecem, uma ativa o gatilho da outra e coisas que acontecem simultaneamente. Então, a partir do momento que você escolhe esse imóvel, a gente vai entrar em contrato, se ele for um imóvel novo, e vai fazer uma oferta antes de entrar em contrato, se ele for um imóvel de revenda. Mas imagina que a gente entrou em contrato, ok? Foi discutido o preço, as condições, os incentivos. No minuto seguinte, a gente vai trabalhar em paralelo com a nossa equipe para que vocês possam abrir uma empresa, pré-qualificar vocês, se você for financiar. Então, é um processo que a gente conduz, apesar de a gente ter aqui os lenders, que são as pessoas que cuidam dos bancos para o financiamento. A gente passa o perfil do cliente, faz uma pré-qualificação. No passo seguinte, a gente vai conduzir toda a etapa de documentação,
que é muito simples, vai desde comprovação de rendimentos, né? Não importa através do seu extrato bancário, através do seu portfólio de investimentos que você vai apresentar, eventualmente alguma declaração do seu contador aqui no Brasil, e o restante é acompanhamento de documentação, documentos pessoais. Né? Se vocês estiverem comprando, se esse cliente estiver comprando um imóvel que é um imóvel de revenda, esse closing, essa escritura, ela vai acontecer num intervalo que deve durar até 45 dias na média, e a gente vai conduzindo todas as etapas da aprovação com os bancos. Então, em algum momento vai ser colocado, olha, pelo perfil do imóvel que você quer, né, pelo valor dele, pelo valor que você vai dar de entrada, que é uma questão também importante, né? Você pode estar comprando um imóvel, quando você compra financiado, muitas vezes é uma opção para que as pessoas não se descapitalizem, né, ou que fiquem mais líquidas. A partir de, no mínimo 30%, você pode fazer esse financiamento, em alguns casos até com 25%, mas o padrão ali, na média, 30%, você vai estar dando de entrada, o banco vai estar entrando com a diferença. Em paralelo, a gente está conduzindo a sua remessa do investimento, a abertura da sua conta na empresa. Em 45 dias, você está assinando a escritura do seu imóvel. E ela acontece remotamente, tá? Não obrigatoriamente você precisa estar lá. Então, eu abro empresa, eu abro conta em banco. Mando remessa, não preciso ver meu imóvel. A gente está lá para isso. Você até vai ver, a gente faz uma live. A nossa equipe vai estar lá, porque normalmente, eu estou aqui hoje no Brasil, mas eu estou lá normalmente com meu sócio. Uhum. Eu venho ao Brasil para algumas reuniões, para alguns eventos, como que a gente participou segunda-feira retrasada. Nós temos uma equipe aqui no Brasil, como a Country Manager, que cuida de todas as operações. Nós temos parceiros espalhados pelo Brasil inteiro, além das nossas 2 operações no Rio e São Paulo. Mas eu fico me desdobrando entre o Brasil e os Estados Unidos. O pessoal vem para cá, o pessoal cansa, me manda de volta aos Estados Unidos. O pessoal cansa de mim, me manda de volta para cá. Mas lá a gente está recebendo para complementar esse concierge. E muitas vezes a gente está num ambiente como esse, a única diferença é que eu entro numa tela como essa, para poder mostrar a casa, mostrar o condomínio e o cliente poder ter essa interação. E me fala de oportunidade, porque aqui no Brasil está sendo muito comum as pessoas comprarem, por exemplo, cotas. Legal. Então, explica um pouco, você me falou aí sobre as cotas das construções. Explica um pouco para quem aí tem interesse em conhecer um pouco mais. Vamos lá. Para os clientes que gostam de entrar, como a gente chama, no chão, né, para ter o máximo de rentabilidade, há 2 anos nós começamos, praticamente 2 anos nós começamos a construir. Quando eu falo nós começamos, é porque a gente resolveu fazer primeiro para nós, né, e atestar que o negócio funcionava. Existem algumas regiões no Central Florida, vamos lá, a gente está... Aquela de Porto Charlotte? Exatamente. Orlando está bem numa região central, né? Então a gente está praticamente 1h30 do Atlântico e 1h30 do Golfo. E aí existem cidades ali periféricas, você conhece várias delas, aliás, Sarasota você conhece bem, em que você fica próximo ao mar, em média ali de 15 a 30 minutos da praia, e até 2 horas, 2 horas e 20 de Orlando, né? E existem grandes incentivos do governo da Flórida para a aquisição da primeira residência. São propriedades que vão ali variar entre a aquisição do terreno. Mesmo para brasileiros? Mesmo para brasileiros, investidores, sim. Mas assim, existe um foco de desenvolvimento nessas regiões, então existe um fomento do estado da Flórida e de alguns condados, além do incentivo para que pessoas adquiram esses imóveis, né? Pessoas que estão no movimento migratório, principalmente americanos. E aí é onde a gente entra nisso. A gente chegou a uma oportunidade de começar a construir nessas regiões para vender para americano. Então você imagina que esse americano está buscando um imóvel entre 420 e 500 mil dólares, casas novas, e que se ele é um aposentado, porque ele está buscando qualidade de vida, né? E viver com custo de vida menor também, porque morar na Flórida tem um custo de vida menor do que você morar no norte, por conta do frio. Então, esse produto ele também é voltado para aposentados que moram no norte dos Estados Unidos, que são canadenses, que resolvem vir morar na Flórida, mas também para novas famílias. Estão buscando empregabilidade, oportunidade, qualidade de vida, morar a 30 minutos da praia e a 2 horas do Mickey, né? Em uma propriedade nova. E esses clientes investidores brasileiros, e ano passado nós aí tivemos a oportunidade de abrir mais de 40 projetos
entre novos e construções já entregues. E esse ano a gente trabalha para fazer mais de 100 unidades. E como funciona esse sistema? Nós temos clientes que são investidores que resolvem entrar e falar, olha, eu quero comprar uma propriedade. Eu quero comprar uma área, a gente assessora na compra do lote, e a gente tem um projeto de construção, quer dizer, no minuto seguinte, esse cliente ele entra em contrato com a nossa construtora, e a gente desenvolve esse projeto, que leva em média 12 meses, entre o V0, que é a aquisição do terreno, a aquisição do lote, e a casa pronta, com a chave na mão, para clientes que estão buscando uma alta rentabilidade. E aí, olhando para a fotografia de hoje no mercado, são pessoas que estão recebendo as suas propriedades com uma rentabilidade, quer dizer, entre o investimento na compra do lote, a construção que acontece em algumas fases, estão aí se atribuindo, os que estão com as casas ficando prontas ou ficaram recentemente, na faixa de 18 a 22, até 24, 25%. Essa é para quem está buscando um resultado num ciclo, um equity num ciclo curto, para poder entrar numa outra estágio de investimento. E aí, a gente vai desde esse cliente que compra 1, 2, 3 propriedades para começar a fazer, como também muitos viram e falam, olha, eu quero entrar nesse game, mas eu quero entrar um pouco mais leve. Então, eu quero fazer um primeiro drive e se uma casa entre terreno e construção, ela vai sair na faixa de 400 mil, só para poder arredondar aqui essa nossa conta, eu quero entrar com uma cota de 100 mil. Eu quero entrar com 2 cotas. E aí nós sempre temos clientes que também estão aguardando, né? Olha, sou comprador de uma cota, fiz aqui um aporte, e a gente cuida de todo o processo. Então, existe uma empresa que é dona daquele lote, ok? E aí os sócios vão entrar através das suas empresas com percentual referente às cotas que eles compraram. Então, essa é uma modalidade para quem quer começar um pouco mais leve e se atribuir de um resultado melhor. E muitas vezes esse valor ele também é aportado em 2, 3 etapas. E tem funcionado de uma maneira incrível. Hoje posso te dizer que depois desses quase 8 anos, o produto que a gente tem mais performado. Inclusive de pessoas que já são nossos clientes investidores em casas de temporada, em imóveis residenciais, e agora estão ampliando o seu portfólio e entrando na construção. Estão alguns realizando a posição, pessoas que compraram imóveis em 2017, em 2018, pessoas que compraram um imóvel que, na época, custava 350, 400 mil dólares e hoje estão vendendo por 520, 540 e diversificando e entrando na construção. Essa modalidade é uma modalidade fantástica, leve. A gente tem conversado bastante a respeito disso e dá muita aderência, porque você amplifica a possibilidade, né, e você traz vários perfis de investidores para esse negócio. Essa compra de imóvel lá fora, tem algum risco? Corre-se algum risco? As pessoas têm algum receio? Você tem visto isso? Você se depara com uma situação sobre isso? Muitas vezes o que a gente faz, de novo, o trabalho da gente é um trabalho educativo, né? Não é com a pretensão de ensinar nada para as pessoas, mas é de trazer mais informação para enriquecer a decisão. Porque a gente tem muitas pessoas, isso é engraçado, que, não, mas eu conheço muito da Flórida, eu vou para lá e realmente nós temos clientes que se tornaram amigos que, eu vou dizer, conhecem muito mais o parque do que eu que vivo lá há 16 anos. Conhecem os detalhes, né? Mas não entendem muitas vezes como investir. E dentro dessa jornada, por exemplo, não, eu vou comprar, eu vou fazer porque eu ouvi falar a história que a gente está falando, cara, eu vou comprar um imóvel de 500 mil, de 1 milhão, vou ganhar um green card. Não, você não vai ganhar. Quem está te falando isso está te enganando. Está simplesmente querendo fazer uma venda pela venda, né? Porque não é isso que vai te dar um green card. Muitas pessoas falam que você vai comprar um imóvel, não compra na tua pessoa física, depois você resolve. Só que ela não está te protegendo, é uma questão sucessória, né? Porque como você é um investidor, você não é um americano, você pode ter aí uma incorrência de uma tributação que pode tomar quase metade desse investimento numa questão sucessória. Na questão, muitas vezes, contábil. Porque se você tem uma propriedade e ela está debaixo de uma empresa, você tem uma série de despesas que são despesas boas, que são dedutíveis. Então, você pode tirar desde os juros, você pode tirar a depreciação, você pode tirar despesas, por exemplo, de viagem, quando você está indo visitar. Eu estou indo aos Estados Unidos. Você vai pagar essas despesas com o teu cartão da tua empresa, o cartão corporativo. Isso tudo pode ser deduzido. Só que quando você tem o imóvel na sua pessoa física, isso não te protege.
numa questão de venda. Olha, eu vou vender, mas eu vou continuar investindo. Então, quando tem um imóvel protegido por uma empresa, com pelo menos 2 sócios, numa questão de transição, eu vendi esse imóvel, mas eu quero continuar investindo e comprando uma outra propriedade. E como no Brasil, que você tem até 180 dias, se isso acontece e você tem um imóvel debaixo de uma empresa, em até 180 dias, se você também faz uma nova escritura de uma nova propriedade, você também está protegendo o seu dinheiro de incursão de tributos sobre o lucro. Então, o papel da gente é mostrar essas nuances e muitas vezes tirar somente, não, já que você quer fazer uma venda, quer comprar imóvel, vamos assinar aqui porque a nossa relação está só começando. Ela não termina naquele momento. É uma jornada gigantesca, né? Exatamente. Posso te afirmar que a grande maioria dos nossos clientes nós conhecemos pelo nome e pelo sobrenome. Acho que é isso que faz a diferença hoje. Nós, após 8 anos, a despeito das grandes construtoras terem relacionamentos com algumas empresas espalhadas pelo mundo, nós somos a única operação fora dos Estados Unidos de uma empresa de investimentos imobiliária americana que tem presença permanente no Brasil, desde o nosso primeiro dia. Você vê a seriedade, né, do trabalho. É que a gente acredita. Algum dia eu vivi uma questão migratória, algum dia eu não sei, eu tive que fazer um visto e algumas pessoas me ajudaram a encurtar esse caminho. Eu tive que abrir uma empresa, eu tive que fazer a transição da minha família, tive que pensar onde morar, escolher uma escola, tive que financiar um imóvel. Então, o que a gente faz é tudo que a gente viveu. E essa questão do visto, essa questão da imigração, hoje tem visto as pessoas optarem por quais tipos de visto? Existem algumas modalidades que hoje performam muito bem para brasileiros. Né? A gente tem um visto que a gente tem uma E2, né, que é para pessoas que têm uma cidadania de um outro país, no caso não no Brasil, não visto brasileiro, mas muitos brasileiros que têm alguma cidadania europeia, principalmente uma espanhola, uma portuguesa, que até 2 anos atrás a gente não tinha, uma italiana, e que utilizam esse artifício para poder fazer essa transição, né, completamente regularizada, para fazer a transição de vida. Mas também nós temos o E2, nós temos o EB1, nós temos o EB2, né, que são vistos de qualificações profissionais. Né, E vocês têm uma empresa que orienta toda essa... A gente tem alguns escritórios de advocacia que são parceiros nossos e que atuam especificamente nessa área. E após uma entrevista, e a gente faz essa primeira entrevista, inclusive participando com pessoas da nossa equipe, para poder fazer essa transição. E a partir daí entender, dentro desse portfólio de opções, onde você se enquadra melhor, porque cada uma delas tem um grau de exigência. Então, da sua formação, da sua experiência profissional ou empresarial, de algumas referências que você tenha, muitas vezes, ou acadêmicas ou externas, né? Por exemplo, artigos, relatos. Você, por exemplo, como empresário, você é empresária, empreendedora, escritora. Acho que chego lá, tá? Né? Gestora de investimentos. Eu acho que chego lá, né? Não tenha dúvida, você qualifica ali no topo da pirâmide, pode ter certeza disso. Vamos tomar, e eu não estou sendo legal com você, não. Eu estou falando realmente o que eu acredito que seja. Né? Porque é uma requisição técnica. Então, não há questionamento. Você tendo as comprovações, e o nosso papel ali é orientar juntamente com... A gente faz um pedaço, né? Porque a outra parte você tem que ter o que o americano chama do liability, tem que poder falar a respeito disso, mas é um Lego. E a ideia é que você possa encaixar as peças certinhas, sem nenhum tipo de forçação. Hoje, executivos, empresários, empreendedores que fazem parte do seu público, que estão aqui nos vendo hoje, a maior parte deles vai se enquadrar em algum tipo de visto, se esse for o desejo desse espectador, da família dele, de poder dar esse passo de maneira muito segura. E você acha que esse governo Trump vai melhorar cada vez mais a economia lá nos Estados Unidos? O que você acha que vai fomentar? Eu acho que sim. A gente vem de um ciclo, dos últimos 4 anos, morando nos Estados Unidos, e, de novo, eu não estou levantando aqui nenhuma bandeira, eu estou te falando como alguém que vive lá. Eu acho que a gente viveu um ciclo, eu falo para todo mundo que foi um ciclo meio que estéreo. Não foi ruim, mas também não foi bom. Né? O mundo vem de uma transição pós-pandemia, né? Tivemos algumas mudanças, mas eu entendo que esse vai ser um ciclo mais virtuoso. A gente tem um governo
pautado na questão do crescimento do país, né? Os Estados Unidos acaba funcionando independente, claro, das questões aí, o que é simplesmente uma mensagem política e o que é algo que deseja se concretizar. Eu não vou entrar nesse mérito, porque nem cabe a nós, mas o efeito colateral para o mercado eu vejo como um efeito positivo. Ele é um empreendedor, né, por natureza, ele é um empresário, ele é um grande empresário que, aliás, vem do mercado imobiliário, né, como sua principal característica. E a gente, de novo, vive num estado que é muito virtuoso. Eu falo para todo mundo que existe uma lenda... dólar é dólar, a moeda mais forte. O dólar é dólar, no final do dia. Orlando, especificamente falando, tem uma lenda urbana que diz que Orlando é o maior canteiro de obra plana residencial do mundo. Você teve lá há pouco tempo, você viu, é impressionante a quantidade de novos condomínios, de novas casas, e as casas vão sendo entregues, e as famílias vão chegando, elas vão sendo, aquilo tudo vai sendo ocupado. Conta aí uma curiosidade, assim, que você tem vivenciado. O que os brasileiros mais buscam nessas residências? São as casas temáticas? É o quê? O que o brasileiro, assim, tem uma curiosidade que você tem vivenciado, assim, com seus clientes? O brasileiro que vai como turista, o brasileiro adora, quando a gente estava falando dos principais condomínios, né? Eles adoram a história de você poder ter uma casa que, para quem está indo como turista, uma casa que entrega o máximo de lazer. Eu falo para todo mundo que a experiência... Isso para locação, que você diz? Locação. A experiência começa quando a pessoa chega na casa. Se você parar para pensar, gente, chegar é legal, mas viajar é chato, né? Chegar no destino é muito bom. Então, assim, chega imigração, e carro, e criança, e bagagem. Então, você não chegou. E vou atrasa. Quando você bota a chave, que você vira, que você botou o pé numa casa, aí você fala, puta, eu cheguei. E aí, a gente tem de tudo. A gente tem experiências, por exemplo, tem clientes nossos que compram a casa e que falam, não, ninguém vai deitar na minha cama antes de eu deitar. Não, mas a casa você comprou, investimento, né, para poder botar no dia seguinte, para poder alugar. Não. Na minha casa, deito primeiro eu. Enquanto eu não deitar na minha cama, ninguém deita. Nós temos clientes que os filhos têm nome de princesa. A gente tem clientes que tem... eu não estou mentindo. Tem clientes que, assim, o nome é Bela. Né? E aí tu fala, como é que é? Não, é verdade. Meu filho tem 10 anos. Aí vocês vêm muito à Disney? Eu venho umas 2, 3. Meu filho já veio 18 vezes à Disney. A gente tira férias, podendo viajar para qualquer lugar do mundo e só vai para Disney. Então isso acontece. Tem clientes assim que, na questão da experiência, muitas vezes hoje a gente faz o cliente está levando a filha porque vai fazer aniversário. E aí quando chega, quem abre a porta da casa é uma princesa. É uma experiência, né? Muito legal. É uma jornada de experiência. É uma jornada de experiência. E para quem vai morar, é aquela loucura da gente estar aqui no fim de tarde e falar, puta, terminou aqui, participando desse podcast, foi maravilhoso. Vamos fazer o quê? Vamos tomar um vinho? Vamos. Vamos aonde? Vamos no Epcot Center aqui do lado. Tá 10 minutos da tua casa. Tá 15 minutos da tua casa. É você ligar para um casal de amigos e falar, pô, vamos jantar fora. Vamos jantar fora? Tá bom, vamos no Disney Springs. Então tem esse lado de tudo que pra gente era encantador, né, na nossa juventude, na nossa infância, e hoje você fala, cara, hoje eu consigo viver dentro disso. Eu sou vizinho disso. Né? Passa a fazer parte do meu cotidiano. Você tá no final de tarde com a tua filha e falar, tá calor, vamos dar uma voltinha? Você vai lá pro Magic Kingdom dar um rolê com ela. Você que gosta de fazer esporte, vai correr uma maratona. Dentro do as parque. Maratonas são maravilhosas. Tô doida pra fazer uma, mas ainda não consigo me inscrever. Olha, então eu vou te dar depois a dica. Minha filha é especialista nesse negócio. Eu não consigo nunca marcar ali no site, ou eu tô numa reunião, aí não consigo, nunca consegui marcar. Isso a gente vai resolver. Isso a gente também resolve. Me ajuda. A gente vai correr junto. Isso a gente vai correr junto. Me ajuda. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Glauco é um parceiro comercial meu aqui no Brasil. Então, se você pensa em ajuda, compra, locação, todo esse concierge internacional, estamos aqui juntos para fazer essa experiência da sua nova jornada. E muito obrigada por você estar aqui. Daí aí suas últimas palavras para o nosso público. Eu queria agradecer demais, primeiro, assim, pela oportunidade, por esse convite. Você já falava comigo há muito tempo, né, sobre essa conversa, sobre esse bate-papo. Está sendo extremamente agradável.
trazer essas informações, passar um pouco da nossa história, desses 8 anos de jornada pelo Brasil. Vocês estão mais do que bem servidos com a Gisele, é a nossa grande parceira aqui no Rio de Janeiro. Aliás, não só no Rio de Janeiro, porque ela tem clientes no Brasil inteiro, né? Então ainda tem esse detalhe. Nosso espaço está aberto, o The Florida Lounge fica no Vogue Square, mas através da Gisele vocês chegam até nós, aonde vocês estiverem no Brasil, e espero que a gente de alguma maneira possa colaborar e ser um facilitador nessa conexão entre o Brasil e os Estados Unidos, e vamos ver essa experiência juntos. Obrigado demais. E dolarizar o patrimônio, né? É pensar fora da caixa, é não deixar ali o seu investimento numa caixinha só, é diversificar o seu patrimônio, e nada melhor do que numa moeda forte. Isso. E se você pensa em morar nos Estados Unidos, migrar para lá, também a gente tem toda essa jornada aí, como eu falei, esse concierge internacional, de fazer todo o passo a passo, tem uma conversa de como é que você pode tirar o seu visto, tem dezenas de vistos. Eu mesma não acreditava que eu poderia ser elegível, estou aí num processo de entendimento para isso, então fica a dica, e espero que vocês tenham gostado, e vamos para o nosso próximo episódio, que está cada um melhor do que o outro. Siga a gente nas redes sociais e me chama aqui, que eu te ajudo aí, porque eu sou um hub de soluções. Muito obrigada. Obrigado.